Olá! Olá, boa noite! Bem-vindos, bem-vindas! Vamos falar de terapia. Aguardamos um minutinho o pessoal chegar. Bem-vindos, bem-vindas. Quem for entrando, manda um aviãozinho aí para os seus amigos, para sua família. Meu objetivo aqui é levar informação sobre terapia. Nayara, bem-vinda, Suzana. Ai, não vou falar os nomes aqui porque é muita gente. Todos muito bem-vindos. Objetivo da live, primeira live de 2021, aguardando um pouquinho. Vamos falar de terapia. Muitas pessoas não sabem o que é terapia, quais as técnicas que eu trabalho. Que bom vocês estarem aqui comigo. Espero que fiquem até o final, não vou demorar. Vocês podem contribuir com esta live mandando aviãozinho aí para família, para amigos, ok? Vocês podem estar enviando perguntas também. Eu vou estar falando sobre terapia. O que é terapia? Por que devemos fazer? Qual o momento da nossa vida que nós devemos fazer terapia? Todos me escutam bem? Minha primeira live de 2021, com o objetivo de levar informação, esclarecer para as pessoas o que é uma terapia, para que serve, como funciona uma terapia, por que devo fazer uma terapia. E será um prazer se vocês forem interagindo comigo, fazendo perguntas, ok? Durante a semana eu fui colocando algumas propagandas, fui fazendo a divulgação e algumas perguntas foram vindo para mim no meu particular. Eu vou estar respondendo aqui. Bom, por que eu devo fazer terapia? Assim como a gente cuida do nosso corpo, da nossa pele, assim como a gente cuida da nossa casa, como seria cuidar da nossa casa interna, da nossa mente, do nosso coração. Terapia para cuidar não só da mente, mas para aprender a lidar com o nosso mundo, compreender o nosso mundo e também compreender o mundo com quem nós convivemos, com pessoas que estão ao nosso lado, né? Mas se a gente não consegue nem nos compreender, como que nós vamos compreender as pessoas ao qual a gente convive? Nossa família, nossos amigos. Então a terapia é para fazer com que você entenda quem você é, descubra quem você é, qual o motivo que você veio, qual a razão de você ter vindo para este mundo, qual o seu legado, qual a sua missão. Mas muitas pessoas nem ao menos sequer pensaram, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu nasci, vou crescer, vou trabalhar, ganhar dinheiro, quero viajar e quero ter, e quero ter, e quero ter, e o ser? Como que fica o seu ser? Então eu já quero começar assim, perguntando para você, que tipo de pessoa que você é? Já parou para analisar? Que tipo de pessoa que você é? Ai, que linda! Que tipo de pessoa você é? Não adianta só você pensar, sou alto, magro, gordo. Não, é muito mais, é muito além do que isso. Eu tenho um coração bom,
eu sou uma pessoa boa. Vai muito além disso. Então a terapia ela exatamente existe para mostrar para você essa descoberta, este autoconhecimento, para você compreender as suas limitações, para que você possa criar objetivos na sua vida, não só criar, mas poder realizar todos os seus objetivos, todas as metas que você tem, se é que você se conhece. Porque se você não se conhece, de que adianta ter objetivo, de que adianta ter metas, né? Bom, compreender as suas emoções. Você compreende suas emoções? Hoje mesmo tive uma paciente que ela falou, eu acordo com o coração disparado, fico tremendo e às vezes não sei onde eu estou. Mas ela não sabe que emoção é essa. E quando a gente aprende, quando a gente tem autoconhecimento, a gente sabe lidar com essas emoções, a gente descobre qual a razão que essa emoção está na nossa vida. E o que eu devo fazer, o mais importante, não basta só conhecer e reconhecer essas emoções, e o que eu devo fazer com essas emoções. Então a terapia, ela surgiu dentro de inúmeros cientistas, inúmeros criadores, estudiosos, grandiosos, exatamente para proporcionar a nós este autoconhecimento. Conexão com nós mesmos, conexão com nossas emoções, para que nós podemos ter conexões com as nossas relações fraternas, conjugais, enfim, nós não podemos mudar o mundo, mas a terapia ela tem como objetivo que quando você muda o seu interno, quando você muda o seu mundo, você impacta todo o seu entorno. Então, se você muda, se o seu mundo muda, o mundo externo, o mundo que está ao teu redor também vai mudar. Então, como seria isso? Você começar a fazer uma terapia, descobrir as suas emoções, como lidar com suas emoções, e quando você menos espera, você tem um mundo diferente ao teu redor. Mas não foi o mundo que mudou, foi a sua forma de olhar para este mundo. Terapia também é para homens. Os homens têm muitas dúvidas, eu recebo muitas perguntas e eu recebi hoje, Eva, homem pode fazer terapia? Mas é claro que pode. Homem também tem emoções, homens também têm crenças. A terapia é para um ser humano num todo, para você identificar as suas crenças, identificar as suas emoções, as suas limitações e o principal, compreender a tua história. Se você não compreende a sua história, se você não compreende suas raízes, suas bases, seus antepassados, da onde você veio, qual é a tua nação, se você não compreende inclusive o seu nome, o significado do seu nome, por qual razão você tem este nome, você entra numa crise existencial. E aí, numa crise existencial, você começa a entrar também no ninho vazio. Então veja bem, como seria para você poder descobrir este mundo e não passar por essas dificuldades de uma crise existencial, de um ninho vazio? Poder ser firme dentro das suas emoções e tomar as suas decisões com afinco, sem medo. Bem-vindo quem está entrando agora, muito bem-vindo a todos vocês. Bom, terapia para todos? Sim, por que eu devo fazer terapia? Aliás, Eva, uma sessão só é o suficiente? Sinto muito lhe dizer, mas não. Uma sessão é somente para que você possa começar a abrir o seu inconsciente, abrir o seu campo, abrir a sua visão. Eu costumo dizer que é colocar óculos sistêmicos. Bom, por que eu devo fazer um tratamento? Claro que isso é um livre-arbítrio para cada um, mas é durante o tratamento que nós vamos liberando memórias, as memórias, conforme nós vamos colocando a tua vida à tona, de forma consciente, de forma inconsciente, você vai emergendo algumas memórias, e essas memórias têm que ser liberadas, elas têm que ser ressignificadas. Todos nós temos memórias, nós carregamos as memórias de alegria, de tristeza, de dores, enfim, inúmeras memórias nós carregamos dos nossos ancestrais. Há um estudo pela epigenética que diz que nós carregamos algumas memórias de até 12 gerações atrás. Bert Hellinger, criador das constelações familiares, ele fala que nós podemos carregar memórias, repetições de padrões familiares, emaranhamentos, desde a 5ª geração.
Então, da quinta geração para cá, nós temos muitas memórias. E nós podemos repetir situações, nós temos ações, nós temos atitudes que muitas vezes não sabemos pela qual razão nós temos, né? Então, quando nós permitimos liberar essas memórias e temos recursos para lidar com essas memórias, nós carregamos não só as memórias de ancestralidade, de hereditariedade, mas memórias de vida uterina, tudo aquilo que a sua mãe sentiu, tudo que a sua mãe passou, tudo que ela vivenciou, tá? Vai tudo isso passando pra gente na vida uterina. E aquele momento que a gente não lembra, princípio da vida, depois a concepção, o nascimento. Nosso nascimento tem um grande impacto na nossa vida. A gente está lá no quentinho, gostosinho, por mais que tá apertado, de repente a gente vem nesse mundão, uma sala com uma luz super forte, um ar-condicionado gelado e um homem estranho me pegando, outras mulheres me pegando e me limpam aqui, me limpam ali. Isso já é um grande impacto. Depois vão me pesar, vão me trocar. Eu estava ali dentro de meio líquido e me colocam uma roupa muitas vezes apertada, uma roupa que me coça. Tudo isso impacta na nossa vida e deixa memórias, deixa resquícios que vão vir à tona ao longo da nossa vida, seja na primeira infância, seja na adolescência, na vida adulta, e pode vir até mesmo quando você estiver com mais idade. Então é importante que quanto antes, quanto mais cedo você liberar essas memórias, mais leve e feliz você vai viver. Momento de adaptação ao ambiente familiar, momento de adaptação a esse mundo. Se você mamou, se você não mamou na sua mãe, tudo isso impacta. Se você rejeitou algum alimento, se algum parente te rejeitou, tudo isso impacta na nossa vida. Então são por essas situações não lembradas e muito bem vivenciadas que nós devemos procurar a terapia, né? Bom, terapia para todos? Sim. Já vou para uma pergunta que teve hoje para mim, Eva. Criança faz terapia? Criança faz, mas geralmente são os pais. A criança, ela só está passando aquilo que os pais estão passando. Criança é o reflexo. Criança sente o respingo da situação do ambiente ao qual ela convive. Como que funciona? Muitas vezes a família entra em contato comigo, me explica o caso e ali eu coloco se é para que a criança venha ou se os pais vão vir. Muitas vezes eu até atendo a criança, tem um recurso de uma anatomia palpatória, tem um recurso também de uma técnica bacana que eu vou falar mais à frente, que é o barra de Axis, uma técnica craniana, que dá uma liberada, uma acalmada, uma tranquilidade para este bebê ou para a criança. Bom, uma criança com um pouquinho mais de idade, que já tem um pouco mais de consciência, que já consegue ter um raciocínio um pouco mais lógico, que já consegue ter noção daquilo que está ouvindo, daquilo que está sentindo, daquilo que está dizendo, também é possível fazer uma terapia falada, conversada, como eu vou explicar, tá bem? Só que, muitas vezes, os pais terceirizam. Eles costumam dizer, o problema está nela, está na minha filha, ela não dorme direito, ela não consegue entender, ela não consegue aprender a ler, não consegue. E você? Eu não posso, agora eu tenho uma viagem para fazer, eu tenho alguns compromissos, eu troquei de carro, não tenho dinheiro, então agora eu não posso fazer terapia. Eu escuto muitas vezes a mesma situação. Então costumo dizer que muitos pais isolam a criança aqui, mas quando eles tomam a consciência do quanto é importante eles participarem, se libertarem dessas dores e não passarem adiante, porque quando o pai e a mãe se curam, eles transmitem segurança para a criança. E uma criança segura, ela não vai ter nenhum tipo de sintoma e nenhum tipo de conflito, porque a segurança da criança vem dos pais. Pais inseguros, filhos inseguros. Mas e esses pais? Como que eles podem estar seguros? Se eles curarem os conflitos que eles passaram ao longo da vida. Acabei de falar agora há pouco dos conflitos que geram grandes impactos na nossa vida, que é a gestação, que é a chegada ao mundo, e nós temos a vivência da infância, que nem sempre essa vivência deixou boas memórias. Então, às vezes, uma queda, um susto, situações muito simples, mas deixam impactos muito grandes, memórias e conflitos muito grandes na cabeça de uma criança. Então, todo adulto foi uma criança. Se todo adulto foi uma criança, ele tem dores de sua infância.
E existem muitas crianças por trás de adultos, nós vemos muitos adultos infantis, mas eles não conseguem assumir e essas dores acabam passando para seus filhos. Então eles preferem olhar só para os filhos, mas não olhar para as suas dores. Enfim, quando nós descobrimos a raiz do problema, todos os problemas que estão, prestem atenção pessoal, todos os problemas que estão no consciente, na verdade, eles estão sendo ocultados por problemas do inconsciente. Então, muitas vezes o paciente chega aqui para mim e fala, eu tenho isso. Tá aqui. Mas eu busco o que está aqui. O que foi que aconteceu na vida dele, que impactou, que trouxe todas essas situações. Nós somos 95% inconsciente e 5% consciente. O paciente vem aqui e só me fala o quê? O que está no consciente. E o que a gente não sabe, que eu descobri ao longo, dessa minha trajetória de estudo como terapeuta, é que a mente mente. Não é à toa que a mente tem o nome de mente. Então, como funciona? Quando o paciente chega, a primeira coisa que eu faço, eu abro a porta, já faço rapidamente uma leitura corporal. Uma linguagem não verbal, eu olho para ele, isso é de extrema importância. Eu olho para esse paciente, eu vejo o estilo de roupa que ele está usando, como ele está andando, como ele se comporta, qual é a postura, a leitura corporal. Essa linguagem não verbal ela é de extrema importância para soluções de conflitos não identificados pelo paciente. Bom, se o paciente identificasse, não existiria terapia, Não existiria os terapeutas, Então, que bom que eles não conseguem identificar. Muitas vezes até identifica, mas não sabe o que fazer com esses sintomas, com esses conflitos, com essas emoções, com essas memórias. Bom, o paciente fica muito preso na mente. Então ele vem sempre me contando historinha. Mas aconteceu isso comigo, por que isso? Mas sempre se justificando. E por trás dessa justificativa eu consigo captar qual foi o conflito que leva ele a se vitimizar. Muitas vezes o paciente que usa muito mais e quer muito se explicar, ele está se vitimizando, ele está em busca daquela criança que não pôde se defender, ou não pôde se justificar e se sentiu injustiçado em sua infância em algum momento. Bom, e aí eu começo a analisar, além dessa linguagem não verbal, essa leitura corporal, eu faço também uma linguagem, uma leitura da linguagem das doenças. Como assim? Tudo que você me fala, eu faço uma analogia e uma análise de tudo que está no seu consciente, eu faço uma busca do que levou o teu inconsciente a fazer esse registro. Dentro de tudo isso, continuando com a análise corporal, ainda dentro de uma análise emocional, eu também faço uma avaliação das microexpressões faciais, porque todas as expressões do paciente, às vezes ele fala uma coisa, lembra que eu falei que a mente mente? Então ele fala uma historinha, mas a face dele está mostrando uma outra situação. Então muitas vezes pela face dele eu consigo descobrir qual é o conflito ou qual é a verdadeira história que ele está querendo me dizer, ou se o que ele está me falando é verdade ou não. Algo muito importante que eu incluo muito nos meus atendimentos, mas que é de extrema importância, é a análise de caráter. Exatamente a análise de caráter. Se o paciente é um psicopata, não dou o diagnóstico, mas se o paciente tem perfil psicopata, se ele é rígido, se ele tem algum transtorno. Então vocês percebem que há uma junção de ferramentas que eu utilizo, além da leitura corporal, a linguagem da doença, essa linguagem não verbal, análise corporal, análise emocional, a microexpressões faciais, os traços de caráter, inclusive uma pequena parte de anatomia palpatória. Bom, nesse processo todo eu já estou fazendo uma anamnese, já estou observando como é a vida dele, o histórico familiar, quais são suas limitações, quais são suas crenças. Pessoal, quem está entrando agora, sejam bem-vindos, viu? Muito bem-vindos. Eu costumo ver esse processo de evolução do paciente, analisando a data de nascimento, analisando o traço de caráter, a sua personalidade, essa evolução que ele teve, quais são as crenças que limitam ele, diante dele estar dando um passo adiante na vida. Então vocês percebem que é uma junção de ferramentas que um terapeuta deve usar
para resolver os conflitos do seu paciente. Então, como que a gente faz tudo isso em uma única sessão? Não é possível. E parando para pensar, se você tem 30 anos, 40 anos, né, e teve um conflito no seu nascimento, você carrega esse conflito há 30 anos, como que nós vamos conseguir dissolver tudo isso em tão poucas sessões? Algumas situações é possível, tá? Claro que você também não pode gerar uma dependência do paciente, de ficar aí 3, 4 anos, são algumas sessões. Mas terapia, ela teria que ser para o resto da vida, de forma acompanhada, de uma forma leve, de uma forma gostosa. Eva, terapia pode se tornar um hobby? Eu tenho pacientes que, para eles, se tornaram um hobby terapia. Eles falam, Eva, eu prefiro vir aqui uma vez por mês, a cada 2, 3 meses, que eu sei que vão vir memórias em meus sonhos, em situações, eu passo por situações que eu não sei lidar e eu venho aqui a aprender. Exatamente, somos inacabados. Como eu disse logo no começo, olha as memórias que a gente carrega, as informações que nós carregamos dos nossos ancestrais, né? É mais preciso, segundo a constelação sistêmica, de 5 gerações para cá, mas alguns estudiosos, como Freud, como Reich, eles entendem de 12 gerações para cá. Então, são muitas informações que nós carregamos, né? Bom, Eva, você também, além da terapia com criança, terapia individual, você também faz terapia de casal? Faço terapia de casal. O que acontece com o casal? Muitas vezes esse relacionamento amoroso, esse casamento, esse namoro está passando por conflitos porque existem conflitos mal resolvidos da primeira família. Quem são essas pessoas da primeira família? Pai e mãe. Então, se você não resolver os seus conflitos de infância, os seus conflitos com suas raízes, você vai transbordar e você vai repetir esses conflitos na tua segunda família, no seu relacionamento, tá? Muitas vezes não só com o marido, com o namorado, mas com o irmão, no relacionamento no seu trabalho, relacionamento com os amigos, você vai transferir. Como que a gente trabalha quando é com um casal? O casal vem pela primeira vez, ali eu faço uma análise. Muitas vezes nós trabalhamos em momentos individuais, o homem no momento, a mulher em outro momento, e quando eles dissolverem todas as suas dores, aí nós vamos unir os dois e vamos trabalhar, e aí sim nós vamos olhar para o casamento, para o momento atual. Se já de imediato a gente olhar para o momento atual, é lavação de roupa suja, só vai ter apontação, só vão se apontar, não, porque você faz isso, não, mas você faz isso, não, mas você faz isso, enfim. Primeiro nós olhamos para cada um com muito carinho, com muito amor, com muito afeto, para aquela criança ferida, qual foi o momento que impactou a tua vida, que lhe trouxe esses conflitos, que você está transferindo para o teu casamento. Eu gostaria muito que meu marido fosse, mas ele não acredita, ele não vai na terapia. Ok, venha você. Lembra que eu disse no começo da nossa live que quando eu mudo o meu mundo, quando eu mudo a minha percepção de mundo interno, eu mudo a minha percepção de mundo externo. Então, quando eu mudo internamente, o meu mundo também muda. E quem está ao meu redor percebe. Tem vários maridos, namorados que vêm fazer a terapia porque percebeu mudança na esposa. E muitas vezes não vem, a esposa chega e fala, nossa, mas o que será que aconteceu? Ele está vindo aqui escondido? Porque ele também mudou. Foi você que mudou e a sua mudança refletiu nele. Isso não é sensacional? Né? Quando a gente muda, a gente impacta o nosso entorno. Então veja bem, meu marido não vem, e agora? Faça você. Como seria? Você olhar para suas dores, você mudar e refletir no ambiente que você vive. Bom, diante de todas aquelas ferramentas que eu falei para vocês, que eu utilizo numa sessão de terapia, aí vem as técnicas que eu tanto utilizo, que eu tanto sou apaixonada, que eu me dedico e que eu incluo nesse atendimento, né? Que é a reprogramação biológica. O que é a reprogramação biológica? A reprogramação biológica são conflitos vividos, DHS que surgiram diante de um conflito. O que é DHS? A gente costuma dizer que é dia, na verdade é uma sigla de Hammer. Dr. Hammer foi um médico, ele quem criou essa técnica, criador da medicina, na verdade, desculpa, Dr. Hammer ele é o criador da medicina germânica.
E Maurício Valente se inspirou em Dr. Hammer, inspirou em outras técnicas também e acabou criando a reprogramação biológica. Grande mestre Maurício Valente. Bom, ele criando essa reprogramação biológica, nós compreendemos que o conflito ele é gerado no dia, na hora, inclusive nós conseguimos captar o segundo, tá? Ao qual o paciente desenvolveu esse conflito ou desenvolveu essa doença. A reprogramação biológica, ela trabalha todos os tipos de doença. Nós compreendemos que conflitos emocionais, situações que nós vivemos que impactou a nossa vida, gerou uma informação no nosso cérebro e aquela parte do cérebro vai descarregar num órgão. Então, problema de rim, problema de pâncreas, câncer, rinite, todos os tipos de alergia, todos os conflitos físicos, nós compreendemos que vêm de conflitos emocionais. Essa é a reprogramação biológica. Bom, vendo que além de situações que você vivenciou, que foi um momento impactante, inesperado e que trouxe essas sequelas, essas consciências, essa situação, essas consequências para a tua vida, ao longo dos meus atendimentos eu comecei a perceber que as pessoas chegavam no meu consultório e falavam: olha, eu tenho pressão alta, mas a minha mãe tem, minha avó tem, todas as mulheres, todo mundo em casa tem. Ah, eu sou gordinha, mas minha mãe é, meu pai é, minha tia é, todo mundo é. E daí eu fui estudar uma técnica chamada psicodrama interno transgeracional, uma técnica criada por Levi Moreno. Essa técnica nós descobrimos o porquê dessa repetição e nós liberamos dessa repetição. Encerramos assim essas dores. É uma técnica muito parecida, lembra muito as constelações que eu vou falar daqui a pouco, ok? Então veja bem, além daquelas ferramentas, eu tenho uma técnica sensacional que é a reprogramação biológica, a terapia transgeracional, e como eu falei muito da criança ferida, é claro que eu teria que trabalhar uma técnica chamada cura da criança interior. Então é uma técnica que eu faço de forma consciente, com que você volta lá na sua infância, encontra quando essa criança foi ferida, machucada e foi esquecida. Nós vamos até ela, nós acolhemos, damos afeto, nós olhamos para as suas emoções, suavizamos as suas emoções, o seu impacto e trazemos ela de volta para a vida adulta. Mas não só isso nós fazemos. Sabe, algumas pessoas, ou até mesmo você já deve ter se perguntado: nossa, parece que quando eu era mais nova eu era tão feliz, eu sorria, eu vivia cantando, eu vivia alegre. Agora que eu cresci, que eu me casei, tenho muitas responsabilidades, filho para cuidar, conta para pagar, parece que eu me entristeci. Sabe o que a gente faz? Nós vamos lá dentro de você e resgatamos essa criança alegre, essa criança feliz que ficou esquecida na tua infância. E com o piloto automático, com a rotina e com a correria do dia a dia, você esqueceu de olhar para ela, esqueceu de alimentar ela, esqueceu de trazê-la com você. E daí a gente revive essa criança, e essa criança volta para você de forma feliz. Todos nós temos uma criança dentro de nós. O que nós não podemos é ter uma criança triste, infeliz, magoada, raivosa. Adulto raivoso tem uma criança interna lá, tem uma infância muito ferida, tá? Então quer dizer que se eu sou uma pessoa muito, muito feliz, dou risada o tempo todo porque a minha infância foi ótima? Não necessariamente. Essa alegria, esse sorriso aí pode ser uma máscara que você está escondendo, porque nós temos a máscara, a sombra e a selfie. Então pode ser que você está aí entre a sombra e a máscara, não querendo olhar para a sua sombra. Então você está usando essa máscara, sorrindo o tempo todo para não olhar para as suas sombras. Então nós temos que ir lá resgatar a tua essência, ok? Então é muito importante que adora me acompanhar, obrigada. Nossa, eu fico tão feliz, gente, com essas mensagens, porque o meu objetivo aqui nas minhas redes sociais, com todas as mensagens que eu coloco, é para levar a informação para que possa contribuir. Hoje mesmo teve uma pessoa que me mandou mensagem, falou: eu tô com uma cólica de rim, será que você pode me ajudar? Eu tinha algumas postagens, falei: olha, basicamente é isso, mas não existe uma receita de bolo, tá? Dá uma lida e veja se você consegue se identificar em algo. E ela leu e falou: nossa, faz sentido para mim.
Só que não basta só fazer sentido, tem que ser ressignificado. Então, onde ela vai ressignificar? Na terapia. Agendou uma sessão e amanhã ela está aqui comigo. Olha que bacana. Então, as lives, as mensagens que eu posto nas redes sociais é para levar a informação. Se algo fizer sentido para você e já der um outro caminho para que você possa andar, eu fico muito feliz. Bom, voltando lá, né? Existem muitos adultos agindo como criança, então nós temos que resgatar essa criança, olhar para ela e ver o que foi que aconteceu e trazer ela para a realidade de uma forma mais alegre, mais leve, mais feliz. Bom, compreendendo que muitas vezes o paciente chegava em crise no meu consultório, seja de ansiedade, seja de crise de pânico, queria uma solução imediata, ao qual não se é possível, eu fui estudar uma técnica chamada barra de axis e eu desenvolvi um protocolo com outras técnicas que eu estudei, que foi umas técnicas cranianas, e ali eu desenvolvi o protocolo unindo a técnica craniana com barra de axis. E quando o paciente vem nessa crise, eu tento tirá-lo dessa crise fazendo este protocolo. Barra de axis são 32 pontos que a neurociência compreendeu que esses pontos acumulam crenças, acumulam limitações. E quando tocadas e quando corridas essas barras, quando corridos os processos, eles são liberados. Ainda assim, eu comecei a perceber que o meu paciente precisava de algo a mais, algo que pudesse compreender a tua história, porque nós não somos nada, nós não somos ninguém se nós não compreendemos a nossa história. E aí eu fui estudar a constelação sistêmica, constelação de Bert Hellinger. Em 2018 eu fui para a Alemanha, no congresso de Bert Hellinger, fiz alguns cursos lá e fiz cursos aqui no Brasil também. E eu comecei a perceber que esses padrões familiares que se repetem, os emaranhamentos, faz com que o paciente revive situações de parentes, de gerações de forma inconsciente, muitas vezes por lealdade, mesmo sem conhecer. E aí eu me apaixonei pelas constelações e também me apaixonei pela constelação sistêmica individual com bonecos. Eu comecei a perceber que alguns pacientes, de acordo com algum traço de caráter, que eu vou dar uma live só falando desses traços de caráter, tá? Aqueles que eu citei no comecinho, alguns pacientes, eles conseguiam ficar bem e ter uma solução para as suas questões, eles conseguiam se abrir, se permitir quando as constelações eram feitas em grupo. E outros não conseguiam ter essa abertura. Então, por isso que eu busquei o conhecimento nas constelações com bonecos, uso a ferramenta com bonecos também. Então, é uma constelação individual. O paciente ele fica mais à vontade, o paciente ele fica em mais permissão para falar muitas vezes das suas dores, ou até mesmo para falar do seu tema. Então, por um exemplo, eu já atendi pedofilia, já atendi o homem que queria parar de trair a mulher. Você acha que ele ia conseguir falar isso num grupo? Não é todas as pessoas que conseguem expor isso num grupo. Então, sozinho ele veio e expôs, olha, me incomoda, mas eu não consigo parar de trair a minha mulher, assim como tem mulheres também. E a constelação individual com bonecos foi sensacional para essa situação. Bom, ainda assim eu comecei a perceber, um pouco antes já dessas técnicas, que eu precisava oferecer algo a mais para o paciente, porque nós vemos de uma cultura de muita medicação, e não é a proposta da terapia da reprogramação biológica. Nós somos a favor sim da medicação na urgência e na emergência, tudo está a serviço para contribuir, mas eu não tenho esse conhecimento, essa autonomia, para estar indicando o medicamento. E daí eu fui estudar as intervenções sensoriais, que são as terapias florais, que eu costumo dizer que são gotinhas do amor, Então, a terapia floral também, ela faz parte do meu trabalho, faz parte das minhas técnicas, e elas vêm para dar um suporte emocional ao paciente. Como eu disse, nós somos fomos construídos
de que a medicação soluciona, a medicação ela contribui e muito, mas se você não resolver o que está aqui, a medicação ela não consegue atingir o objetivo dela, é preciso de algo a mais. Então, em alguns casos, não só a terapia consegue ter um resultado sensacional sem a medicação, e muitas vezes a medicação também não consegue ter um resultado se não for acompanhado de uma terapia. Volto a dizer, todos os nossos problemas físicos, todas as nossas doenças é causada pela mente, assim que a medicina germânica entende. Sou completamente a favor da medicação, está a serviço. Graças a Deus temos grandes cientistas que estão inclusive desenvolvendo a vacina para nós contra o coronavírus, e nós temos que dar grandes créditos, grandes méritos a tudo isso. Porém, se você não tratar o teu emocional, você não vai nem conseguir sair de casa para tomar essa vacina, dirá se curar, né? Enfim, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, tá? Vocês podem irem colocando perguntas aqui, tá? Me perguntaram também, Eva, e a terapia familiar? Como funciona? Nós somos em 5 em casa, vamos os 5 aí fazer a terapia? Em alguns momentos sim, depende da situação, sim, a família toda vem aqui. Sem lavação de roupa suja, sem ficar apontando, sem ficar dizendo o que é, o que não é, o que você fez, o que você não fez. Em alguns momentos nós olhamos para cada um de forma individual e tentamos entender por qual razão, por qual motivo a família chegou naquela situação de conflito, de desentendimento. Eu busco muito apoio da família quando eu tenho um paciente. Claro que eu busco muitas vezes autorização do paciente em casos de terapia familiar, em casos de luto, de acidente, não aceitação do luto, inclusive quando o paciente permite. É fundamental o paciente que vem tratar por vício, seja drogas, seja álcool, é de extrema importância a participação da família nesse processo, tá? Compulsão também. Pessoas que estão tentando emagrecer, que já fizeram várias dietas, vários tratamentos, várias medicações para emagrecer e vêm para a terapia buscando esses conflitos. É muito importante que a família seja muito bem orientada e também possa participar, principalmente em vício, pessoal. A família tem que ter uma participação com muito afinco para contribuir, para compreender o processo de transformação do paciente, o processo em que o paciente dá um passo à frente, muitas vezes ele dá um passo à frente e 2 atrás. Então a família tem que estar, o paciente tem que estar muito bem respaldado pela família, né? Bom, terapia. Por que devemos fazer terapia? Para ter uma vida leve. Temos tantos recursos, existem tantos recursos, e por trás de uma linguagem corporal, lembra que eu disse que a mente não é à toa que ela se chama mente. Por trás dessa mente tem muitas questões guardadas, muitos conflitos não resolvidos, e diante da linguagem corporal, diante da análise corporal, diante das microexpressões, juntando com todas essas ferramentas, unindo a todas essas técnicas, nós conseguimos transformar o paciente. Nós não, na verdade, é o paciente, porque o terapeuta não faz nada, tá? O terapeuta só dá o caminho. Se o paciente não tiver um movimento lá fora, se ele não tiver uma ação ao qual o terapeuta fala, olha, agora é assim, 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 e se ele não andar, se ele não se comprometer na transformação, nada vai acontecer. Então não adianta terceirizar o problema e achar que o terapeuta vai resolver o problema dele, porque nós não resolvemos problemas de ninguém. Nós vivenciamos, eu vivencio a minha vida, não vivencio a vida do paciente. Mas diante de tudo que ele traz, diante de tudo que ele traz, por trás aqui a raiz, eu sei qual é a raiz, então diante dessa raiz eu libero ele daquelas sensações. Bom, para que eu possa encerrar, porque eu falei que eu não ia demorar, né? Eu ia brevemente falar sobre como funciona a terapia, qual é o processo terapêutico, quais são as técnicas que eu utilizo, como funciona essa terapia. Eu vou deixar uma reflexão para vocês. Você já parou para pensar
Já fez uma reflexão interna e uma retrospectiva sobre o seu ano de 2021? Nossa, é 2021? Estamos apenas em fevereiro? Exatamente, apenas em fevereiro. Mas você já fez uma retrospectiva desse seu ano na sua vida? De 1º de fevereiro até hoje, o que foi que você já passou? O que foi que você já colocou como meta e objetivo? O que você tem feito para alcançar essas metas? O que você tem feito para traçar seus objetivos? Você se sente travado? Está se sentindo travado nas suas metas, nos seus objetivos? E o que é que você precisa para conseguir concretizar? Ah, mas tem muitos meses, muitos dias pela frente, passa muito rápido. Se você não criar uma meta, se você não tiver um foco, quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Adoro falar essa frase. Como que você pretende? Então vamos refletir. Qual foi a reflexão que você fez este ano de 2021? E como você pretende finalizar 2021? Com qual apoio, com qual supervisão, com quais ferramentas? E não é só chegar realizado, finalizar 2021 realizando suas metas. Acontece que de agora, né, do dia 1º de janeiro, diante do início das suas metas até o final, tem um percurso. E como vai ser esse percurso? Vai ser leve, vai ser pesado? O que é que você pode passar por esse percurso? Você sabe qual porta você vai poder abrir? Qual porta você deve entrar? E se você for por um caminho errado? E se você não souber como voltar deste caminho ou de repente como pegar um atalho? Ah, mas o importante é chegar lá. Não, o importante não é chegar lá. É importante sim chegar lá, mas é muito mais importante como você vai chegar lá. Se sentindo fracassado, se sentindo cansado. Ah, depois de tudo que eu passei, depois de todo o sofrimento, vitorioso. E por que é que você tem que passar por sofrimento? Só passa por sofrimento, só finaliza um objetivo, só passa por sofrimento quem não sabe lidar com as emoções e com os obstáculos que a gente encontra no nosso percurso. E aí entra a terapia para poder te dar um apoio e para poder contribuir com que você possa chegar no seu caminho tão desejado, ok? Pessoal, eu vou encerrando por aqui, deixando claro que eu faço atendimento presencial e online com todas as técnicas, com exceção da técnica barra de axis, já que é uma técnica que exige toque, né? A anatomia palpatória também exige toque, então não é possível, mas a reprogramação biológica, né, que é a base da medicina germânica, a cura da criança interior, o transgeracional, a constelação com bonecos, é super possível fazer os atendimentos online. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Eu tenho pacientes dos Estados Unidos, do Japão, tenho pacientes da Itália, é a mesma coisa, mas como você consegue observar? Eu tenho a minha forma de lidar com eles, em algum momento peço para ficar em pé, aproximar o celular do rosto, enfim, existem várias formas que a gente está trabalhando com o paciente do outro lado da tela. Vocês não estão aí comigo, né? Do outro lado da tela, eu não consegui levar um pouquinho de informação para vocês. Então, a terapia ela pode ser feita tanto presencial. Rita, bacana, pessoal, obrigada. Eu que agradeço por vocês estarem aqui comigo. Essa live vai ficar gravada, ok? Eu quero que vocês compartilhem essa informação com as pessoas, porque muita gente fala assim pra mim, eu tenho tanta vontade de fazer terapia, mas eu nem sei o que é. Então, se a gente puder contribuir um pouquinho com as pessoas e levar as informações para elas, a gente pode estar começando a dar um passinho para um mundo melhor. Eu quero que vocês fiquem atentos e atentas, porque eu vou voltar a dar as minhas lives, tá? Vem a live aí, a live sobre a criança interior, vem a live sobre constelação com bonecos, vem a live sobre escola, tá? Escola e pandemia. Vem a live sobre relacionamentos. Então, quero que vocês fiquem aí atentos, tá bem? Pessoal, tá Pessoal, eu não tenho assim muitas... Parece que tem algumas perguntas aqui no meu privado. Bom, eu não tô conseguindo acessar, mas... eu posso estar enviando a resposta depois. Se vocês tiverem algumas dúvidas, depois vocês podem me perguntar, tá bem? E eu estou à disposição para tudo que vocês precisarem, tá bem?
e pensem com carinho, façam essa reflexão, façam essa retrospectiva sobre o ano de vocês de 2021. Não pense em 2020 não, já foi. Também não fica pensando em 2022 porque está longe de acontecer. Olhe para a tua realidade, pés no chão, 2021 ainda está acontecendo. E o que você pretende para 2021? Quais são as suas ações para 2021? Como você quer finalizar esse 2021? O que você quer realizar? A vida passa muito rápido. E como que você quer viver? De forma leve, de forma pesada, feliz, triste? Claro que ninguém vive constantemente numa alegria, exalando. Nós temos que passar pelas alterações, né, de sensações, até para que possamos conhecer todos os tipos de sentimento. É importante que a gente sente medo, é importante que a gente sinta raiva, é importante que nós tenhamos todos esses sentimentos, mas mais importante é saber lidar com esses sentimentos, não vomitar nas pessoas que estão ao nosso redor. E muitas vezes vomitamos esses sentimentos em nós mesmos, com autopunição, com autodestruição, com culpas, com remorsos, ok? Pessoal, eu vou encerrando. Muito obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui comigo hoje. Vocês deixaram a minha noite muito mais alegre, muito mais feliz. E eu tenho certeza que eu posso contribuir com o meu trabalho, porque eu sei que é uma missão estar aqui. Quem sabe da minha história sabe qual a verdadeira razão que eu estou aqui. E eu não pretendo deixar um legado, pretendo contribuir para a cura das pessoas, assim como eu ainda estou neste processo de cura. Obrigada a todos que estão me desejando aí sucesso e que todos somos juntos, todos somos um, e que possamos estar juntos nesse processo de evolução. Um ano que ainda é um ano muito desafiador, não falo que é um ano difícil, é um ano muito desafiador ainda para esse combate do coronavírus, e eu acho que junto a gente consegue ir longe, ok, pessoal? Um grande beijo, muito obrigada. E até uma próxima. Fiquem atentos que virão mais lives, ok? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até. Ai, não tô conseguindo desligar aqui.